primeiramente agradeço o convite do ilustríssimo deputado Sanderson e do senhor delegado Antônio Furtado. Agradeço a presença da minha amiga Yara, que é uma lutadora nessa causa também armamentista, Michele, os demais presentes, deputada também, Jaqueline. E acho que 8 minutos é pouco, mas eu vou tentar não delongar muito o assunto, mas a gente precisa primeiro tirar essa cultura de que armas matam as pessoas. Quem matam as pessoas é quem está por trás do agente, seja ela mulher ou homem. Quando a gente fala no quesito de que a mulher não vai tirar uma arma para matar o marido, o cônjuge ou quem for, é muito difícil a gente ir por essa tangente, porque quando se tem a vida em risco, uma peixeira pode servir muito mais do que uma arma de fogo, e a gente tem acesso a isso em casa. Então, a gente não precisa pedir permissão para ter uma faca, e a faca é muito mais letal. Então, acho que a gente precisa começar a falar do direito natural inaleável na defesa pessoal e não só da mulher. A gente quer aqui igualar os esforços, igualar as forças, para que a gente tenha uma maneira de defesa maior. A delegada, Cláudia Luma, falou que as mulheres não teriam psicológico, perfil emocional para lidar com isso. Então, nós teríamos que afastar todos os agentes de segurança pública que hoje lidam com arma de fogo, porque o que eles passam é muito mais estressante e mexe muito mais emocionalmente com eles, porque requer o emocional no tangente da família toda, não só da vida própria. Doutora, mas você... Desculpa, eu sou obrigada a te interromper. Só um minutinho, não, por favor, doutora Maria Alice Amorim, não funciona assim. Eu vou pedir a vossa excelência que faça suas considerações quando lhe for autorizado. A palavra está com a doutora. Ninguém a interrompeu, doutora Glória. Doutora Maria Alice Amorim. Ninguém a interrompeu quando a senhora estava falando. Eu vou pedir que a senhora tenha a mesma urbanidade e aguarde. Aguarde que eu vou lhe conceder a palavra oportunamente. Existe uma presidência aqui nessa audiência pública. Por favor, existe uma presidência nessa audiência pública que é a hora desempenhada por mim. Vossa Excelência vai ter a palavra, fique tranquila em relação a isso, mas a doutora Cristiane vai continuar falando. E a senhora fala oportunamente. Por favor, doutora Cristiane. Sim, retomando. Trabalhei no Ministério da Mulher durante 1 ano, fiz participação na linha de frente com 180. A cada 8 minutos, 11 mulheres são vítimas de estupro. Então, a gente precisa tirar de quem está na base de trás. Anteriormente, eu tinha essa mesma cultura e pensava dessa mesma maneira até estar na linha de frente. Depois que a gente começa a atuar na linha de frente, a percepção começa a ser outra. Em Santa Catarina mesmo, mês passado, tivemos um caso de uma mulher que fez 18 denúncias e ela disse: ele vai me matar. E as 18 denúncias, a medida protetiva não foi o suficiente para poder servir de resguardo jurídico para ela. Ela conseguiu uma arma de fogo, está respondendo o crime em liberdade, não conseguiu através da medida protetiva, porque ainda não tínhamos esse PL finalizado, mas ela matou o marido que foi até ela para matar. Então, a questão toda igualar esforços, hoje não é só o suficiente, treinamento efetivo. Eu fiz um curso aqui em Brasília, fui a mediadora de um curso chamado Medida Protetiva, com 2 delegadas da linha de frente, doutora Larissa e doutora Luana, também aqui de Brasília, e a gente via muito que as mulheres não queriam se expor. Elas não queriam estar na linha de frente contando para a família, para o filho, o que ela passava. Numa roda de conversa com uma delegada aqui de Brasília, a doutora Sandra, da DEAN, ela conseguiu passar e transmitir para a gente que o porte de arma era necessário, sim, para mulheres vítimas de violência, porque é o único momento que a gente consegue igualar os esforços, a gente consegue medir as forças. Então, as armas não são brinquedos, não são artigos de luxo, a gente precisa treiná-las, para que elas não sirvam depois de argumento para tirar a nossa própria vida. Eu sou atiradora, faço treinamentos constantes, tenho a prática de estar na vivência com mulheres que sofrem e são vítimas de violência e que tinham a mesma cultura de achar que armas matavam as pessoas. Depois que elas tiveram um treinamento ostensivo, estiveram na linha de frente,
Vocês que são operadores do direito, delegadas, o pessoal da segurança pública, sabem muito bem que ter uma arma não é só portar uma arma, municiar, carregar e atirar. A gente precisa de treinamentos específicos. E a gente precisa tirar um pouco dessa cultura e trazer a realidade da mulher hoje no Brasil e parar de fantasiar e dizer que vamos jogar flores e purpurinas que aqui um papel vai resolver. A gente sabe que essa não é a realidade. E eu peço até desculpas pelas palavras, mas a gente precisa ser um pouco tanto mais rígido, porque na linha de frente as coisas mudam. E quando a gente fala de vida, a gente precisa pensar nos últimos resquícios. Como dito pelo deputado Antônio, se a gente salvar 10 vidas, eu já me sinto satisfeita, porque perder 10 vidas é muito mais doloroso para a gente. Se a gente for começar a pensar nas armas no quesito de as armas podem se voltar, ela não vai atirar para o marido, vai atirar sim, a delegada e os delegados dos agentes de segurança aqui sabem que no momento entre a sua vida e a do seu filho, você vai salvar a sua vida, é que nem as máscaras de oxigênio, você não vai botar num amigo do lado, então você vai unir esforços sim, e você vai tentar salvar a sua vida e a vida da sua família. Existem estudos que comprovam isso. Como eu disse anteriormente, quando eu não tinha vivência no sentido do mundo armamentista, a minha visão era completamente diferente. Isso mudou quando eu comecei a ter o acesso, comecei a receber treinamentos específicos. Essa semana mesmo, uma deputada distrital me procurou e disse, Cris, eu não imaginava que para atirar tinha todos esses pré-requisitos, tinha que se cumprir as regras de segurança, existem treinamentos, né? E as pessoas acham que a gente vai pegar uma arma, pronto, agora estou segura, agora ninguém mais vai me matar. Não, pelo contrário, você muda o seu olhar, a sua maneira de agir. Para você entrar dentro de um veículo, você começa a observar o seu ambiente ao seu lado, você começa a ter mais atenção. Então, não é só portar uma arma. O problema crítico hoje do armamento civil, na realidade, são os assuntos em que a mídia traz para a gente. A mídia quer colocar e quer obrigar que a gente tenha um outro entendimento, enquanto na linha de frente não são essas as argumentações. E, assim, eu fico muito preocupada no sentido de tudo que eu ouvi, até fico um pouco perdida para tentar esboçar tudo, porque, enquanto Ministério da Mulher, na minha participação, e enquanto atiradora, tudo que eu vivi, quando você senta numa roda e que você escuta uma mulher dizendo, eu poderia ter salvo a minha vida. Inclusive, vou citar até um outro caso que não tem muito a ver, mas não vou me prolongar muito. Uma amiga minha, médica, foi estuprada, tinha 18 pistolas e revólveres ao lado dela. Eles estavam eles estavam todos drogados e ela poderia ter salvo a vida dela, mas ela não sabia que ela tinha que carregar, ela não sabia como atirar, ela não sabia o que era um revólver, não sabia o que era uma munição. Ela poderia ter salvo a própria vida naquele momento. Então, acho que a gente precisa tirar essa cultura de que as armas vão trazer mais violência, o cara vai pegar a arma e vai matar a própria esposa com a arma dela. Existem técnicas de segurança, existem treinamentos específicos e as forças elas são igualadas. Não adianta a gente mistificar e dizer o cara tem mais força do que a mulher. Sim, o cara tem mais força, mas se a mulher está preparada e ela está armada, ela vai salvar a vida dela, como foi em Santa Catarina, no último mês, que, mesmo depois de 18 ocorrências, o cara ainda permaneceu atrás da moça e ela salvar a vida dela e do filho dela. Na Índia existiam estupros, né, a cada 8 minutos também. Depois que eles lançaram um projeto, uma indústria bélica lançou um projeto para poder facilitar o porte de armas às mulheres, hoje essa redução foi comprovada de 85%. Então, é isso que eu tenho para falar. Posso não ter expressado, porque é um assunto muito complexo, principalmente para a gente que está na linha de frente. Como eu disse anteriormente, eu já sentei do outro lado da cadeira, não tinha acesso às armas, e a minha visão era completamente diferente. E hoje, quando você entra numa roda de conversa com uma mulher que sofre uma violência e que ela recebe um treinamento específico, e que ela diz assim, agora eu posso sair de casa, eu posso ir na padaria, eu posso, pelo menos, ter o livre acesso a me proteger. As coisas vão por outra tangente. A gente não pode só levar o lado a mulher não vai atirar no marido que tem uma arma, ela tem uma arma, o marido, ela vai lembrar do filho. Não, na hora que está na hora da vida ali, você vai puxar o gatilho, sim, você vai se proteger. E eu falo isso porque foram muitas vidas que foram salvas, não foi apenas uma.
E eu convido vocês para estar na linha de frente, um pouquinho mais na vivência do 180, da própria DEAN aqui de Brasília, para vocês conversarem com essas mulheres. A gente não pode só igualar quem tem condições de ter uma arma hoje ou não. Hoje a gente vê pessoas que compram aparelhos telefônicos de até 12, 13 mil reais, parcelam em 40 vezes e são a prioridade das pessoas, né? E a gente sabe que hoje, para se ter uma arma, a gente tem como ter esse acesso, sim. A gente sabe que existem meios para resguardar a pessoa, mas o principal de tudo é não pensar na arma como um instrumento que vai aumentar ainda mais, pelo contrário. Eu acho que é o único objeto de defesa entre as mulheres, e não só entre as mulheres, né? É sobre liberdade, é o que a gente costuma dizer muito. Não é só a questão de igualar esforços, mas de tentar, pelo menos, trazer um pouco de segurança para essas mulheres, porque quando a gente está do outro lado, a gente pensa na questão armamentista, a gente pensa em pautas políticas, a gente pensa em governo, e a questão toda não é essa. A questão toda aqui são vidas. Não é a questão de ser armamentista, de ser a favor ou contra, é a questão toda de vidas que precisam ser salvas e precisam ser igualadas em termos de esforços. E é isso. Obrigada. Eu que lhe agradeço, obrigado, doutora Cristiane Lemos de Freitas, pelas suas considerações.